Bom dia, paz do Senhor. Tudo bem com você? Eu quero te convidar nesta manhã para nos alimentar um pouco mais da palavra de Deus nesse devocional abençoado que temos aqui todos os dias às 7h55 da manhã. Dessa linda manhã que o Senhor preparou para nós. Nós vamos meditar um pouco essa semana na Epístola aos Hebreus. É exatamente esse livro que às vezes eu costumo dizer que ele se esconde da minha Bíblia, mas é um livro lindo, maravilhoso, que com certeza nos trará muitos ensinamentos, muitas lições, que servirá para a nossa vida, tanto material quanto espiritual. Nós vamos ler o primeiro capítulo dessa epístola aos Hebreus. A minha oração nesse dia é que o Senhor continue abençoando a você e a sua família, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida nesse dia para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Já quero te fazer um convite. Se você não é inscrito, não é inscrita nesse canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e também já deixa o seu gostei, é muito bom, é um presente para mim e o canal vai crescendo e mais pessoas vão sendo notificadas. E você pode compartilhar também esse devocional com seus amigos, com seus grupos. Isso é maravilhoso. E eu quero também te convidar para hoje, no Orando ao Meio-Dia, onde nós estaremos orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Nós temos muito que agradecer, mas também temos muito que pedir. Se você tem um pedido de oração por alguém ou por você mesmo, você pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Eu vou estar orando por você e com você ao meio-dia. Te espero lá. Mas vamos ler Hebreus capítulo 1. Tem um título que diz assim: Cristo, como o Filho de Deus, é superior aos anjos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Esse foi o capítulo 1 da Epístola aos Hebreus.
com 14 versículos. E que coisa maravilhosa, nós vamos estudar, aprender, nos alimentar durante esses dias. Hebreus possui 13 capítulos e nós vamos lendo um capítulo a cada dia. O autor desse livro está como desconhecido. Esse livro aos Hebreus tem um tema, um melhor conserto. E ele foi escrito entre os anos de 67 a 69 depois de Cristo. Que coisa maravilhosa! E é interessante estudarmos a palavra de Deus. O que é que nós encontramos? O que é que nós encontramos nesse primeiro capítulo do livro aos Hebreus? O primeiro capítulo ele fala do primeiro versículo e o versículo 2 fala: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, por quem? Pelos profetas. Não é isso que nós vemos no Antigo Testamento? Deus sempre falando através dos profetas. Olha só, e aí ele diz aqui, a nós, olha que privilégio, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Quem é o Filho unigênito de Deus? Você já sabe, é Jesus Cristo de Nazaré, que foi enviado para a terra para se sacrificar por amor a mim e por amor a você. E aí a gente encontra aqui que esses dois primeiros versículos estabelecem o tema principal deste livro. Olha só, no passado os profetas e agora através do seu Filho, Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. E o versículo 3 vem dizendo assim, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, sabe o que fez? Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quando? Depois que Jesus veio a esse mundo, que ele nasceu, que ele cresceu, que ele passou o tempo aqui fazendo milagre, foi levado à cruz do Calvário, ele cumpriu toda a lei e fez aquilo para que ele veio. Para quê? Para derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para nos redimir. Quando ele termina todo esse trabalho, ele volta ao Pai e está assentado à destra de Deus. E é maravilhoso isso, entendermos a palavra de Deus. Esse capítulo primeiro é um capítulo maravilhoso. O versículo 2 nós já falamos, que fala assim, por quem criou igualmente os mundos. Olha que coisa maravilhosa. É muito interessante. E nós vemos nesse capítulo que Cristo, ele é superior. Não tem ninguém superior a Jesus Cristo. Os anjos não são superior a Jesus Cristo, porque o próprio capítulo vem dizendo que os anjos devem adorá-lo. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ele estava antes da criação do mundo. Ele é o Filho unigênito de Deus. Isso é gratificante para nós entender e nos alimentar com essa palavra maravilhosa. Esse capítulo 1, ele nos traz muita informação. Olha só, o versículo 3 fala que ele assentou-se à destra de Deus. Depois de Cristo ter efetuado, olha só, depois de Cristo ter feito tudo aquilo que ele veio fazer, ter efetuado o quê? O perdão dos nossos pecados. Através de Jesus Cristo, nós alcançamos o perdão dos nossos pecados, que foi através do quê? Da sua morte na cruz do Calvário. O versículo 3 está falando exatamente isso. Olha o que diz o 4. O versículo 4 vem dizendo que ele foi feito mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Por quê? Porque Jesus, ele é o Filho unigênito de Deus. E aí a gente vai vendo aqui que ele é mais excelente que os anjos. Jesus é superior aos anjos, louvado seja Deus. Pela mesma razão, porque ele é superior aos profetas. Porque não profeta nenhum foi levado à cruz do Calvário para derramar o seu sangue, e o sangue ter o poder de limpar os nossos pecados. Não, foi somente Jesus Cristo. Ele é o Filho.
Olha só, do versículo 4 ao versículo 14, a gente vai vendo exatamente isso. Os anjos desempenharam um papel importante, sim, na outorga do concerto do Antigo Testamento. Os anjos sempre foram enviados como mensageiros. Lembra de quando foi anunciado o nascimento de Jesus? Veio um anjo para falar com aquela jovem Maria, não foi? A Virgem Maria. E falou com ele. E foram os anjos que estavam lá dando aviso aos pastores do campo. Então, eles estão sempre com essa missão, mensageiros de Deus. Entendeu? Então, olha só. E aí a gente vai caminhando aqui, quando o versículo 5 desse primeiro capítulo diz o quê? Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A nenhum dos anjos foi falado isso, somente para o próprio Jesus Cristo. Olha que coisa linda. O versículo 8 que diz, mas do filho, olha só, mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui o escritor, ele destaca a divindade de Cristo. Vamos ver João. Será que tem em João, primeiro capítulo de João? Mateus, Marcos, Lucas e João. E o primeiro versículo diz, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Aqui está registrado a divindade de Jesus Cristo. Ele já estava com Deus. No princípio de tudo. No princípio era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Que coisa linda, que gratificante é nos alimentar nesse dia com esse primeiro capítulo da Epístola aos Hebreus. E aí a gente vai encontrando aqui, o versículo 9 desse capítulo 1 diz assim, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Olha só, não bastante o crente amar a justiça, esse é um comentário da Bíblia pentecostal. Se você tem essa Bíblia, olhe os comentários do rodapé. Não basta o crente amar a justiça, ele deve também aborrecer o mal. Não adianta de nada nós amarmos a justiça e praticarmos o mal. Nós temos que ter compromisso com a verdade, com a justiça e com a palavra de Deus. Vimos esse fato claramente na devoção de Cristo à justiça. Olha Isaías capítulo 11, versículo 5, vamos dar uma olhada lá no Antigo Testamento, tá? Vamos achar Isaías. Onde anda o livro de Isaías agora? Nós vamos encontrar Isaías, ele está logo depois de Eclesiastes, tá? Ele está logo aqui, Cantares, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Isaías no capítulo 11 de Isaías vai dizer alguma coisa aí com referência a isso. E é muito bom começarmos nos alimentando com essa palavra maravilhosa. O versículo 5 do capítulo 11 de Isaías diz assim, ó, e a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. A justiça e a verdade. O próprio Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que maravilhoso isso, é nos alimentar. Olha só, o versículo 13 desse capítulo diz aqui, e a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. E o 14, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Olha só, os anjos são espíritos ministradores, eles são mensageiros de Deus, para nos trazer mensagem, nos trazer respostas. Lembra da história de Daniel, quando ele começa a orar, e 21 dias depois o anjo vem e diz assim, homem muito amado, né?
Desde o primeiro dia que você começou a orar, a resposta veio, mas houve uma batalha nas regiões celestiais. Mas a resposta já veio, o anjo chegou para dizer: a tua resposta chegou. Olha que coisa maravilhosa, como é maravilhoso entendermos a preciosidade que é lermos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus. O devocional não dá tempo a gente se aprofundar muito, mas eu te convido a reler esse primeiro capítulo de Hebreus, que nós lemos hoje, e amanhã, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui lendo o capítulo de número 2, que é muito interessante. Nós temos nas nossas mãos uma preciosidade essa semana. Esses 13 dias, são 13 capítulos, e 13 dias nós vamos passar nos alimentando com essa palavra que está escrito na Epístola aos Hebreus. E nós vamos nos alimentar a cada dia com essa palavra que desce do trono da graça para nós, para alimentar você e alimentar a mim. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, que a bênção de Deus continue na tua vida e que você tenha um dia maravilhoso. E não esquece, eu te espero ao meio-dia, no Orando ao Meio-Dia. Vamos orar uns pelos outros e vamos ouvir os testemunhos já que tem de respostas das orações. Tem um pedido de oração? Pode mandar fazer aqui nos comentários. Nós vamos estar orando por você e com você. Deus continue te abençoando.